Olá, alunos! Hoje falaremos sobre máquinas simples. O ser humano, desde o começo da sua história, procurou facilitar a execução de tarefas para realizar trabalho, criando meios que possibilitem uma redução do esforço físico para realizá-lo. Esses primeiros meios, por sua simplicidade, ficaram conhecidos como máquinas simples, pois permitiam realizar trabalho de modo mais fácil e com o menor gasto possível de sua força muscular. São exemplos de máquinas simples: plano inclinado, alavanca e roda. Aqui nós temos algumas imagens. Aqui simbolizado nós temos o Aristóteles, que disse: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Lógico que foi um pouco de exagero da parte dele. Aqui nós temos um outro exemplo de alavanca, que é uma tesoura. Aqui mais um exemplo de alavanca, que é uma gangorra. Aqui nós temos um exemplo de uma roldana. Aqui nós temos um exemplo de um plano inclinado, que facilita mover um objeto de um ponto mais baixo para um ponto mais alto, assim como nós temos uma roda bem aqui. Começaremos pelo plano inclinado, provavelmente a máquina simples mais antiga do mundo. No Egito Antigo já se utilizava plano inclinado, assim como outras máquinas simples. Pesquisadores dizem que esse plano inclinado foi a base para a construção das pirâmides, aproximadamente 5.000 anos atrás. Então eles faziam uso desse plano com uma certa inclinação, com um certo ângulo, para diminuir o esforço realizado pelos homens ao deslocar objetos. Eles utilizavam outras técnicas também, pois é mais fácil deslocar um objeto empurrando sobre um plano inclinado do que carregá-lo vencendo a força-peso desse objeto. Aqui nós temos o exemplo. Aqui esse cidadão está empurrando um objeto que está rolando, ou seja, ele está utilizando, além do plano inclinado, ele está utilizando o princípio da roda também, para mover o objeto. Então ele está utilizando num plano inclinado com um certo ângulo. Quando esse ângulo diminui, o esforço dele também diminui. Em compensação, a distância que ele terá que percorrer é maior, mas a força que ele fará é menor. Então a força que é realizada pelo homem, no caso, é proporcional ao ângulo. Quanto maior o ângulo, maior o esforço que ele fará. Quanto menor for esse ângulo, menor o esforço que ele fará. Aqui nós temos uma força que puxa o objeto para baixo, que é chamada de força-peso, e em contato com a superfície nós temos uma força que é chamada de força normal, que ela é sempre perpendicular à superfície dos corpos. Aqui nós temos um outro exemplo da engenhosidade humana. Quando foi criado o parafuso, ele foi baseado no conceito do plano inclinado, onde nós colocaríamos o objeto que ele perfuraria, entraria numa certa superfície através do conceito de plano inclinado. Aqui mais alguns exemplos de plano inclinado, onde nós temos essa rampa para facilitar a descida do cadeirante, que ele também utiliza a roda. Aqui nós temos um plano inclinado, também para ser utilizado por pessoas e também por cadeirantes. Aqui nós temos a escada, que é você subir nível por nível para evitar um esforço excessivo para passar desse plano mais baixo para o plano mais elevado. Alavancas. São máquinas simples, compostas por uma barra rígida, que pode girar em torno de um ponto de apoio. Então nós estamos observando aqui, olha, essa barra, onde em cima dela nós temos um peso e aqui nós temos um apoio. Este cidadão, para ele elevar este objeto, ele precisa fazer um esforço neste sentido, de cima para baixo. E, no entanto, apontando para baixo, temos o peso. Como é que nós calculamos o peso? Lembrando que peso é massa vezes a gravidade. Portanto, essa resistência aqui seria a própria resistência da força-peso. Aqui temos alguns exemplos de máquinas simples. O alicate, que é uma alavanca, onde nós temos um ponto de apoio bem aqui no meio. Aqui nós aplicamos uma força e aqui vai ter o objeto que vai oferecer uma certa resistência. Aqui nós temos um pé de cabra e aqui nós temos um moedor de alho, que também é um tipo de alavanca, um pouco mais moderna. Elemento de uma alavanca. Nós temos a força motriz ou força potente, que é a força feita pelo homem, aqui no caso. Temos a força resistente, que no caso ele quer mover o objeto, então ele vai oferecer uma certa resistência provocada pela própria força-peso do objeto. E nós temos o ponto de apoio, que é o local aqui em contato entre a pedra e a alavanca. Então aqui seria o ponto de apoio dessa alavanca.
Então ele divide essa alavanca em duas partes, onde nós teremos dois braços, um que é chamado de braço de potência, onde é realizado a força, e o outro que também é chamado de braço de resistência, que é esse braço aqui menor, onde está o objeto colocado sobre ele. Ficaria assim: força que o homem realiza é chamada de força potente. O braço onde é realizado essa força é chamado de braço potente. Aqui é o ponto de apoio. E aqui está o objeto, onde oferecerá uma força resistente. O braço onde está o objeto é chamado de braço resistente. Forças em equilíbrio. Nós utilizamos as forças em equilíbrio para calcular o valor da força potente ou qualquer uma dessas outras unidades aqui, como força potente, braço resistente ou força resistente. Para isso, nós substituímos os valores. Se eu tenho uma igualdade aqui, ou seja, os valores desse daqui tem que se dar igual ao valor desses dois aqui. Portanto, se eu multiplicar a força potente pelo braço potente, tem que ser igual à força resistente vezes o braço resistente. Se eu quiser calcular a força potente, basta eu isolar a força potente. O braço potente está multiplicando, ao passar para o outro lado, nós teremos que o braço potente passa dividindo. Portanto, força potente é igual a força resistente dividido pelo braço potente. Tipos de alavanca. Existem 3 tipos de alavancas e elas se diferenciam de acordo com a posição da força potente, da força de resistência e do ponto de apoio. Então nós temos as alavancas chamadas interfixas, interresistente e interpotente. A interfixa, o ponto de apoio, está entre a força potente e a força de resistência, conforme nós podemos perceber aqui. Ponto de apoio. A interresistente, a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Então a gente vai olhar sempre para quem está no meio. Se o ponto de apoio está no meio, eu digo que a alavanca é interfixa. Se a força resistente está no meio, ou seja, se o objeto está no meio, eu digo que a alavanca é do tipo interresistente. Agora, se eu realizo uma força potente no meio, então eu terei que essa alavanca é chamada de interpotente, porque a força potente está entre o ponto de apoio e a força resistente. Aqui nós temos as alavancas, interfixa, interresistente e interpotente. Ponto de apoio no meio, interfixa. Força resistente no meio, interresistente. Força potente no meio, interpotente. Aqui um exemplo do que foi criado pelo homem. Um alicate onde o apoio está no meio e a resistência está de um lado e a força está do outro. Então, se está no meio, então ela é chamada de interfixa. Aqui nós temos um chamado quebra-nós, o outro objeto criado pelo homem, onde quem está no meio é a força resistente. Então, nós vamos chamar ela de interresistente. Aqui nós temos uma pinça, onde nós aplicamos a força no meio e o objeto está na outra extremidade. Então, o apoio está aqui, a força no meio e a resistência aqui. Quem está no meio é a força potente. Nós chamamos ela de interpotente. Aqui nós temos um exemplo que o próprio corpo humano ele é formado por alavancas. Aqui nós temos uma força que é realizada por esse músculo, tríceps, puxando isso aqui. Então ele consegue mover o braço, o antebraço para baixo, que vai movimentar a mão puxando esse peso para cima. Puxa a corda para baixo, o peso sobe. Então essa é interfixa, porque quem está no meio é o ponto de apoio. Aqui nós temos a força e aqui nós temos a resistência. O outro exemplo, interresistente. Aqui na panturrilha nós temos os músculos. Esses músculos eles vão puxar o calcanhar, elevando ele. Então quem está no meio é a resistência. Quem está aqui na outra extremidade é o apoio e aqui na outra extremidade está a força potente. Por isso que quem está no meio é a resistência. Então nós chamamos de interresistente. Um outro exemplo. Aqui é o mesmo braço, só que o músculo que está trabalhando agora é o bíceps. O bíceps está puxando o antebraço. Portanto, ele está se movendo para cima, não mais para baixo. Então quem está trabalhando é esse aqui. Quem está no meio é o músculo que está realizando a força potente. Então, se a força potente está no meio, nós chamamos de interpotente. Polias e rodanas.
derivam da roda e podem modificar a direção e sentido da força, e quando associadas podem diminuir a intensidade da força potente necessária para equilibrar ou mover um corpo. Nós temos dois tipos de polias. Nós temos a chamada polia fixa. Ela está presa em alguma superfície. Se nós aplicarmos uma força numa corda, haverá uma chamada força de tração, que moverá esse corpo para cima. O que que puxa ele para baixo é chamado de força-peso. Essa força de tração, numa polia fixa, ela vai ter o mesmo valor da força-peso que está puxando esse corpo para baixo. Então, qual é a vantagem? É modificar a direção, o sentido da força. Você aplica a força puxando para baixo, que você pode usar a sua própria força-peso, colaborando para isso, para mover um corpo para cima. Polia móvel. Nesta polia móvel, nós percebemos que a corda está presa numa extremidade, e ao puxarmos a outra extremidade da corda, nós percebemos que esse corpo está aqui, ele fica apoiado sobre dois pontos. Um que é no teto e o outro na mão. Então, qual é a vantagem? Ao mover esta corda para cima, uma parte da força é distribuída para essa extremidade e a outra parte é distribuída para essa. Ou seja, nós temos um peso desse corpo apontando para baixo, que vai ser dividido entre as duas extremidades da corda. Então, seria feita a metade da força para mover, metade da força-peso para mover o objeto para cima. Então já nos dá uma vantagem mecânica muito boa. Nós podemos associar ainda essas duas polias, formando uma associação de polias. Então essa associação de polias, conseguiremos mais vantagens ainda. Observe aqui, nós temos um corpo que ele tem um certo peso, ou seja, uma força que puxa ele para baixo, onde ele está ligado a uma polia móvel. Essa polia móvel tem uma extremidade da corda que está presa aqui em cima, e a outra extremidade da corda está ligada a uma outra polia que é chamada de polia fixa. Resultado, o peso desse corpo está distribuído entre essas duas extremidades da corda. E essa que vem para a polia fixa seria a outra metade da força. Portanto, a pessoa, ao puxar o objeto para baixo, ela fará metade da força necessária que se fosse carregar ele manualmente com as mãos. Aqui um outro exemplo. Aqui nós temos um objeto que tem uma certa massa e ele está ligado a essa primeira polia, que é móvel, que essa polia está ligada a uma outra polia que também é móvel e ligada a uma polia fixa. Na polia móvel, nós já sabemos que a força que está sendo realizada sobre esta corda, que é a força-peso, ela vai ser dividida por 2. Então esse F1 aqui vai ser, em cada extremidade aqui, nós teremos metade da força. Então essa polia aqui já está recebendo metade da força, e ela vai dividir novamente em 2. Então aqui nós já teremos 1/4 da força-peso original desse corpo. E continua para cá, na polia fixa, modificando apenas o sentido, a direção e o sentido do movimento. Então esse F2 aqui vai ter o mesmo valor, ele vai ser 1/4 da força realizada. Aqui nós temos um exemplo. Determine a intensidade da força necessária para equilibrar os corpos, desprezando o atrito e peso da corda e polia.